Estamos de volta! Seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente, por aqui Marcos Xavier. E nesta aula vamos continuar montando esta planilha para identificar aí vencimentos, prazos vencidos para contratos, para qualquer tipo de cenário. Nesse nosso exemplo aqui, nós já começamos a montar no vídeo anterior. Caso você tenha perdido, volta lá e assista como é que nós montamos esta planilha. Porque o objetivo dessa demonstração é mostrar como utilizar recursos visuais para identificar esses cenários específicos na análise. Para esse exemplo, vamos identificar os contratos que estão vencidos. Então vamos relembrar a estrutura dessa simulação. Nós temos os registros dos contratos, o contrato 1, o contrato 2, o contrato 3, o nome do representante, responsável por aquele contrato, o cliente que está envolvido nessa negociação, e aqui começa o nosso ponto principal, o início do contrato e o término do contrato. Para a nossa simulação aqui, os contratos eles têm prazos de 1 ano, tá? Mas lembrando que é apenas uma demonstração, você pode ter cenários os mais diversos possíveis, no mundo real. Mas no nosso caso aqui, já criamos esse mecanismo que faz o cálculo de quantos dias a vencer ou quantos dias está vencido um contrato. Mas só que nós temos aqui apenas um registro numérico, então, ou seja, se o valor está negativo, é claro que o contrato já está vencido, e ele mostra quantos dias esse contrato já está vencido. Se o valor está positivo, é que ainda temos um prazo antes do vencimento deste referido contrato. E é claro que você ficar analisando números diretamente é algo que exige um pouco de raciocínio cognitivo. Então a gente pode facilitar aí a vida do nosso cérebro criando estímulos visuais. Mas antes, vamos colocar aqui vamos montar essa estrutura que vai identificar, que vai facilitar a identificação do prazo de vencimento do contrato através desta estrutura aqui de referência. Então o que foi criado aqui? Se o contrato, esse contrato ou qualquer um dos contratos tiverem abaixo de 0, ou seja, se eles estiverem negativo, o contrato está vencido. Se ficar menos de 30, ele está a vencer. Então, de 0 a 30, o contrato ainda está faltando um mês para ser encerrado. De 30 a 60, nessa nossa simulação, a gente vai solicitar uma renegociação, tá? E acima de 60, o contrato está no prazo, tá certo? Então, é claro, vamos retornar essas referências nesta célula. Para isso, poderemos utilizar alguns recursos do Excel, mas vamos sugerir a função C, que vai analisar se a quantidade de dias a vencer é menor que 0. Caso isso aconteça, ele vai retornar a palavra vencido. Aqui, para facilitar a minha manobra, eu vou escrever. Eu poderia clicar lá, mas depois eu tenho que ficar fazendo ajustes de travamento. Eu já prefiro escrever, que aí eu já economizo um pouco de manobra técnica, tá? O primeiro cenário já está pronto, ponto e vírgula. Vou chamar outra função C para analisar o segundo cenário. Deixa eu puxar aqui essa sintaxe para baixo, que seria o a vencer. Para vencer, ele vai ter que analisar novamente os dias a vencer, ou os dias vencidos deste primeiro contrato, e ele vai verificar se é menor que 30. Então, se for menor que 30, ponto e vírgula, ele vai retornar a frase a vencer. Lembrando que sempre que você escrever alguma referência, algum texto dentro de uma função, tem que estar sempre entre aspas duplas, ponto e vírgula. O terceiro caso aqui é se ele ficar abaixo de 60. Então vamos pedir uma renegociação. Para isso, vamos acionar novamente outra função C, que vai analisar a quantidade de dias, se essa quantidade de dias é menor que 60. Caso isso aconteça, ponto e vírgula, entre aspas, vamos escrever que é necessário uma renegociação. Então, renegociar, entre aspas duplas. E para finalizar, caso nenhuma dessas configurações tenham sido executadas, isso indica que o contrato está no prazo. Ou eu vou escrever no caso aqui que está no prazo, ou posso colocar, para ficar mais fácil, um OK, indicando que o contrato está no prazo. Como eu abri 3 vezes a função C, eu fecho 3 parênteses. E podemos pressionar Enter. Então veja que esse contrato aqui já está vencido. É claro, agora eu posso arrastar simplesmente
para poder verificar aqui os outros cenários. Ó. Correto, perfeito. Então agora vamos criar aqui um mecanismo visual, né, para identificar quais são os contratos que estão vencidos, a vencer, renegociar. Para isso vamos utilizar então a nossa formatação condicional. Vamos selecionar a nossa estrutura, tá? Vamos aqui na guia página inicial, acionamos o comando formatação condicional. E neste caso, vamos utilizar uma regra personalizada, uma regra que não está disponibilizada por padrão no Excel. Para isso, vamos acionar esta opção chamada nova regra. A gente clica nela, das opções de configuração, vamos escolher esta última aqui, que a gente vai criar uma fórmula personalizada. Para isso, aqui na seção de fórmulas, inserimos o sinal de igual e vamos clicar neste primeiro registro aqui, ó. Que é o que vai ser analisado. Só que ele está com o travamento somente nesta célula. E eu preciso que ele percorra todas as linhas, mas que ele fique somente nesta coluna. Então você vai pressionar no seu teclado 2 vezes a tecla F4. Pressiona uma vez e pressiona de novo. Então quando você pressiona 2 vezes a tecla F4, é a configuração que indica que ele vai descer todas as linhas, mas ele vai ficar fixo sempre nesta mesma coluna. E nesta varredura, o que ele vai procurar? Nesse primeiro caso, a palavra vencido. Então eu coloco o sinal de igual e eu escrevo, entre aspas duplas, a palavra vencido. Simples assim. E eu vou pintar de vermelho. Para isso, aqui no comando formatar, eu clico aqui no formatar. Para pintar apenas o texto, ó, venho aqui na seção fonte. E eu posso escolher, vou colocar negrito para dar um destaque legal. E na cor da fonte, eu escolho um vermelho para chamar a atenção. Vou dar um OK. E um OK novamente. Veja que todos os contratos que estão vencidos, eles ficam com a cor vermelha. Vamos repetir o mesmo procedimento agora para o a vencer. Então, novamente na formatação condicional, nova regra. Acionamos usar uma fórmula para definir o que vai ser formatado. Na seção de formatação, vamos colocar o sinal de igual. Clicamos a partir do primeiro registro, porque se ele modificar, ele vai estar atualizado, tá? Seleciono ele e pressiono 2 vezes a tecla F4, para ele descer livremente e ficar preso nessa coluna. Nessa descida, ele vai procurar tudo que for igual à frase a vencer. Então, vou colocar aqui da mesma maneira que eu escrevi lá. Entre aspas duplas. E aí é só fazer a formatação, clicando no botão formatar, aqui na guia fonte, e do OK. OK novamente, e veja que nesse caso ele ficou com um tom laranja, né? Clicamos no botão formatar, aqui na seção fonte, vou colocar aqui um negrito, e vou escolher aqui um tom de laranja, né? Um laranja mais amarelado, né? E vou dar um OK. E OK novamente. Então veja que os contratos que estão a vencer, ou seja, a menos de 30 dias, ele fica com um tom mais alaranjado. Para renegociar, vamos colocar um azul, por exemplo. Então voltou a formatação condicional, nova regra. Vamos definir aqui uma fórmula que começa com o sinal de igual. Ele vai procurar a partir deste primeiro registro. F4 2 vezes para ele descer livremente, e nessa descida ele vai procurar todas as referências que estão escrito renegociar. Então renegociar, sempre entre aspas, para aspas duplas. No botão formatar, vou sempre colocar negrito aqui, e eu vou colocar um tom de azul para chamar a atenção aqui, pode ser esse azul aqui, e vamos dar um OK. OK novamente. E veja que o contrato que está a renegociar, ele já está com tom azul. E é claro, para finalizar, os verdes, né, que seriam os OK. O OK vai estar em verde. Formatação condicional. Vamos acionar aqui novamente uma nova regra. Vamos chamar aqui a nossa configuração igual a partir do primeiro registro. F4 2 vezes, igual a palavra OK. Clicamos no botão formatar. Na seção fonte, acionamos o negrito, e na seção cor escolhemos aí um tom. Vou colocar aqui um tom de verde, vamos dar um OK,
e OK novamente, e veja que todas as combinações, todos os contratos estão devidamente identificados através de reforços visuais, o que facilita em bastante a análise, de identificar qual contrato está vencido, a vencer, renegociar e qual contrato está OK. Para esta segunda demonstração é este cenário. É claro que no próximo vídeo vamos fazer o arremate para fazer os cálculos e totalizar a quantidade de contratos por categoria. É claro que na sequência, siga o próximo vídeo, siga um desses próximos vídeos para você finalizar essa demonstração, onde estamos mostrando como utilizar o Excel para analisar prazos e vencimentos de contratos ou qualquer tipo de registro que você queira analisar. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.